Então, mais uma resolução. Uma moeda lançada 5 vezes consecutivas e independentes. Calcule a probabilidade de serem obtidas 3 caras nesses 5 lançamentos. Aqui até vou acrescentar uma expressão. Ó. Calcule a probabilidade de serem obtidas exatamente 3 caras ou apenas 3 caras. Então, vou colocar aqui, ó, obtidas exatamente 3 caras. Ou seja, eu quero que seja que dê como resultado 3 caras, nem mais nem menos. Se eu deixo só obtidas 3 caras, é possível que a partir de um processo interpretativo, né, um processo semântico, que eu entenda que se for 4 caras, em caso de 4 caras, eu também tenha 3 caras, porque se saiu 4 caras, saiu também 3 caras. Então, para evitar esse tipo de dupla percepção, né, dupla interpretação, eu coloco probabilidade de serem obtidas exatamente 3 caras, ou seja, eu quero que seja 3 caras, nem mais nem menos, em 5 lançamentos. Bom, isso aqui é uma situação de probabilidade binomial, né? Eu posso resolver através da expressão que define a probabilidade binomial e eu posso resolver também pelo conceito de probabilidade. Então, eu vou resolver essa questão em 2 formatos. Vou resolver primeiro pelo formato de conceito. Então, olha só, o que eu tenho? Eu tenho uma moeda lançada 5 vezes. Primeiro lançamento, segundo, terceiro, quarto, quinto lançamento. E eu quero que nesses 5 lançamentos eu tenha 3 caras. Então vou colocar aqui, ó, cara, cara, cara. E aqui 2 coroas. Então observa que eu vou usar a letra K para representar a face com cara e vou usar a letra C para representar a face com coroa. Um código. Normalmente, né, as apostilas, os livros, os vídeos, os materiais utilizam, né, essa convenção, K para cara e C para coroa. Ok. Observe então que eu tenho aqui 3 caras e 2 coroas. É isso que ele está pedindo, a probabilidade de aconteça isso. Pois bem, a probabilidade de acontecer cara é 1 para 2. Ou é cara ou coroa. Essa moeda também é 1 para 2, ou cara ou coroa, e essa moeda para sair cara, 1 para 2. Essa aqui para sair coroa também é 1 para 2. E essa outra também é 1 para 2. E aí eu multiplico essas probabilidades, porque eu quero que aconteça isso ao mesmo tempo, né? Eu quero que a primeira seja cara, e a segunda seja cara, e a terceira seja cara, e a quarta coroa, e a quarta coroa. Então, como isso deve acontecer de forma conjunta, eu vou multiplicar. E multiplicando isso, eu também posso escrever como sendo 1 meio elevado à quinta potência. Então, tá aí. Então, tá pronta a resolução? Não. Por quê? Porque essa sequência cara, 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 coroa, coroa, é apenas uma de muitas sequências em que eu tenho 3 caras. Por exemplo, eu posso ter cara, cara, coroa, cara e coroa. Olha só, 3 caras e 2 coroas. Eu posso ter cara, cara, coroa, coroa e cara. 3 caras e 2 coroas. Eu posso ter cara, coroa, cara, cara, coroa. Eu posso ter cara, coroa, coroa, cara, cara. Eu posso começar com coroa, posso ter coroa, cara, coroa, cara, cara. Então eu tenho algumas possibilidades de fazer isso. Tá? E como é que eu determino o número de possibilidades de sequências? Bom, imagina que eu estou embaralhando essas letras, né? Eu tenho 3 Ks e 2 Cs. Eu só estou aqui, ó, a cada sequência embaralhando 3 letras Ks e 2 letras Cs. Então, na realidade, o que eu estou fazendo aí? Eu estou fazendo uma permutação com repetição. Estou embaralhando, estou permutando números com repetições ou letras com repetições. Eu tenho 5 elementos no todo. Vou colocar a fórmula para ti aqui, para tu lembrar. Ó. Permutações com repetição de n elementos. Nas repetições ABC, então a quantidade de repetições lá em cima, eu tenho o fatorial do total e os fatoriais aqui no denominador dessas repetições, né, para tu lembrar aí da expressão que define
permutações com repetição. Substituindo no exercício, eu tenho 5 elementos, repetindo 3 vezes o K e 2 vezes o C, 3 e 2, colocando então na fórmula 5 fatorial, e as repetições 3 fatorial e 2 fatorial. Por simplificação, abro o 5 até o 3, 5 vezes 4 vezes o 3, seguro aqui no 3 para simplificar, 3 fatorial, 2 fatorial, faz o cancelamento de 3 fatorial com 3 fatorial, restou para mim ali em cima 5 vezes 4, 20, vou colocar aqui, ó, numerador 20, divide por 2 fatorial, que sobrou aqui também, 2 fatorial é 2, né? Isso aqui é 2 vezes 1, que dá 2, e aí eu tenho aqui 20 por 2, 10. Então significa que eu tenho 10 sequências, então aqui, ó, agora eu sei, isso aqui significa 10 sequências. Então vou multiplicar isso por 10. É 1 meio elevado à quinta potência, 10 vezes, porque são 10 sequências possíveis. E aí eu posso resolver isso, eu posso deixar indicado assim. Muitas vezes as questões deixam as alternativas com esse tipo de finalização. Mas eu vou resolver para ter um cálculo percentual. 1 meio na quinta, 1 elevado na quinta é 1, 2 elevado na quinta é 32, e isso vezes o 10. Resolvendo isso, 1 vezes 10, 10, divide por 32 vezes 1, invisível aqui 32, eu tenho 10 para 32, e aí eu fazendo aqui a simplificação por 2, eu encontro 5, 16, ou 5 para 16. E aí eu vou resolver isso. Vou fazer aqui no rascunho, ó. 5 divide por 16, 50, 0, dá 3. 3 vezes 16 dá 48. Me sobra 2. Inventa 0. 20 por 16 dá 1. 1 vezes 16 dá 16. Me sobra 4. 40. 40 por 16 dá 2. 2 vezes 16, 32. Agora vai dar redondo. Me sobra 8. Inventou 0. 80 por 16 dá 5 vezes exatamente. 5 vezes 16, 80 e zerou. Então, essa divisão resultou 0,3125. Então, essa é a probabilidade. Como eu posso transformar isso em porcentagem? Multiplicando por 100. Multiplicando por 100, tu vais ter 31,25%. Ok? Então, tá aí a probabilidade de ter 3 caras. Então, eu lanço a moeda 5 vezes. A probabilidade de sair 3 caras, não importa a sequência, é 31%, 31,25% de chance, ok? Eu chamo atenção também, né, para essa resposta aqui, ou para essa armação. Tá? Vou chamar atenção porque eu vou refazer essa questão usando agora a fórmula da probabilidade. Eu não vou fazer esse andamento aqui de raciocínio, né, pelo conceito de probabilidade. Vou fazer agora pela fórmula de probabilidade binomial, certo? E então eu vou chegar nessa mesma estrutura aqui. E aí, claro, né, seguindo isso, eu elevo 1 meio na quinta e multiplico por 10, depois eu resolvo. E isso chega em 31,25%. Vou para a próxima resolução. Então nós vamos para a segunda resolução, agora usando a expressão que define a probabilidade binomial. E aí, probabilidade binomial é dado por, vou colocar aqui, ó, probabilidade de um evento num formato binomial se dá pelo número binomial de n na classe K, que multiplica a probabilidade de sucesso elevado ao expoente K, multiplicando pela probabilidade do insucesso ou do fracasso no expoente n menos k. E aqui eu vou colocar, então, essas referências, tá? O n significa o número de tentativas, vou colocar aqui, ó. Número de experimentações, tá? Número de realizações, número de tentativas. O k se refere ao número querido, tá? O número pretendido, número de vezes
que tu queres que aquele fenômeno, né, que aquele resultado ocorra. Então, vou pôr assim, número pretendido. P é uma probabilidade, é a probabilidade do sucesso, ou seja, daquilo que tu pretende, sucesso daquilo que tu queres, calcular a probabilidade. E o Q é o contrário, é a probabilidade do insucesso, probabilidade do fracasso, ou seja, quando não ocorre o que tu queres. É o que tu queres calcular a probabilidade. Então, substituindo isso, ó, probabilidade do evento. Número binomial de N. N é o número de tentativas. Quantas tentativas? Bom, a moeda vai ser lançada 5 vezes. K é o número pretendido. Eu quero que nessas 5 tentativas eu tenha a probabilidade de serem obtidas 3 caras. Então, esse 3 aqui, ó, é o número que eu quero que ocorra. 3 de 5. Probabilidade do sucesso. Bom, como é um lançamento de uma moeda, a moeda tem 50% de chance de sair cara, 50% de chance de sair coroa. Então, a probabilidade de cara, que é o que eu quero, né, é o resultado pretendido, a probabilidade do sucesso é 1/2. E aí, 1/2 elevado na K, olha o K aqui, ó, número de vezes que eu estou querendo. Então, 1/2 elevado ao cubo. Vezes a probabilidade do fracasso. Bom, fracasso é a mesma probabilidade, né? Se a probabilidade de cara é 1/2, a probabilidade de coroa também é 1/2. Eu tenho aqui 1/2, que é o fracasso, elevado em que expoente? N menos K. Ou seja, aqui, ó, 5 menos 3, 2. 1/2 elevado ao cubo vezes 1/2 elevado ao quadrado, conserva a base 1/2, soma o expoente, isso é 1/2 elevado à quinta potência. E 5, 3 a 3, né, o número binomial de 5 na classe 3, isso se resolve com a mesma expressão das combinações. Não é a mesma coisa, mas a expressão que define é. Então, aqui eu tenho 5 fatorial, o menor 3 fatorial e a diferença 5 menos 3, 2 fatorial. Certo? Eu uso aqui, ó, a fórmula. Vou botar entre parênteses, ó, combinações, porque a fórmula é a mesma. Não é a mesma situação de combinações, mas a forma é a mesma. Fórmula. Vou abrir o 5 até o 3, 5 vezes 4 vezes 3. Vou segurar aqui no 3, 3 fatorial, 2 fatorial. Cancela 3, cancela 3. 5 vezes 4, 20, divide por 2 fatorial, que é 2. 20 por 2 igual a 10. Então, aqui eu tenho 10 vezes 1/2 na quinta. Aí lembra, né, que nós já fizemos isso na outra resolução. 10 vezes 1/2 na quinta, tu resolve aqui. Vou só continuar mais um pouquinho. 10 vezes 1 sobre 32. Isso resulta 10 divididos por 32. Que dá para simplificar por 2. 5 para 16. Ou divide, acha o decimal e acha a porcentagem que nós fizemos na outra lâmina, deu 31,25. Ok? Então era isso, eu espero que essas duas resoluções contribuam no teu estudo, fica meu forte abraço. Te peço a inscrição no canal, se não for um inscrito ou uma inscrita, deixa o teu comentário, deixa o teu gostei e a gente se vê na próxima resolução.